Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando, para aquele momento que você sabe que vem fogo do céu, para aquele momento que você sabe que são ensinamentos da palavra de Deus, mostrados aqui pelo poder do Espírito Santo. E com a unção do Espírito Santo você seja envolvido. Eu quero começar orando para que esta palavra caia em terreno fértil. Orando para que você possa ter a oportunidade de receber essa semente e depois frutificar essa semente e seguir em frente com essa semente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estou diante de Ti, apresentando todas essas vidas, meu Pai. Primeiramente te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, podendo ensinar, Pai, conforme o Senhor decretou na minha vida, conforme o Senhor falou para mim, e de pregar o Evangelho a toda a gente. E isso tem sido para mim, Pai, um privilégio muito grande, porque o Teu Espírito Santo não me abandona. O Teu Espírito Santo está aqui para ensinar, para corrigir quando é necessário e para me instruir. Pai, é nesse momento que eu quero entregar esse aprendizado que essas pessoas irão ouvir, Senhor meu Deus, que caia em terreno fértil, que elas escutem com os ouvidos do coração, com as orelhas do coração, com aquelas orelhas de elefante, Senhor, de abano, como o mundo diz, para que venha e entre e fique incrustado nos corações deles. Porque hoje, Pai, nós estaremos falando de autoridade. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu trouxe uma palavra para vocês que todo crente tem obrigação de saber. Por que eu trouxe hoje essa palavra? Primeiramente, nós estamos no Café com Fé número 201, no dia 25 de dezembro de 2021, no programa Portas Abertas, número 222. E o tema de hoje, que é autoridade e poder no nome de Jesus, é a posição e identidade de todos aqueles que se diz cristãos. Porque hoje, no dia de Natal, nós estamos falando do nascimento de Jesus, mas eu não posso deixar de falar também da sua morte e da sua ressurreição. Eu não posso deixar da missão que o menino Jesus veio entregar para nós. Ele veio fazer, ele veio consolidar os sonhos de Deus para a nossa vida, nos entregando autoridade, nos entregando poder, para que nós usássemos para derrotar as forças espirituais. Então eu quero te convidar para conhecer esta posição e a sua identidade nas questões de autoridade. Vou te convidar para começar lendo Lucas comigo, capítulo 10, versículos 19, porque diz o Senhor Jesus em Lucas: eis
aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Olha, queridos, eu tenho que te dizer que o Espírito Santo de Deus diz que a autoridade do crente é o resultado de um decreto de Deus para seus filhos. Esse decreto de autoridade é sobre todo o mal, sobre todos os adversários ou adversidades, doenças, enfermidades, influências malignas, maldades humanas, contendas, circunstâncias, apostasias, falsos profetas, pecado e tudo que é contra o conhecimento de Deus que decretou e disse que seus filhos têm. Sabe, queridos, quando o Senhor diz em Lucas 10, capítulo 19, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A maioria dos cristãos imaginam que essa autoridade foi dada por Deus, é somente do pastor da igreja, somente dos ministros, somente daqueles que estão levando a palavra. Não é verdade. Quando Deus falou isto, ele se referia a todo o povo de Deus. Eu tenho, olha, ao longo desses 2 anos de programa Portas Abertas, no Café com Fé, eu tenho ensinado você que você tem autoridade. Jesus deu autoridade para você. Jesus deu autoridade, ele trouxe porque Deus mandou. E eu vou continuar hoje em todo o programa falando isso. Todo o Café com Fé. Vamos ver o que diz o profeta Isaías no capítulo 54, versículos 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Ora, queridos, eu só posso ter paz se eu conhecer a minha posição espiritual, se eu souber quais decretos Deus imputou à minha vida. E no versículo 14 e 15 de Isaías 54, está escrito assim: serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, é verdade, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. No versículo 17, amados, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha, não é a Miriam, não é a jornalista que está trazendo aqui para você, é o Espírito Santo que está te ensinando. A Miriam está sendo o canal do fluir de Deus, do Espírito Santo para te ensinar. Mas isso que eu acabei de ler está escrito na palavra. Eu quero te lembrar que nós temos um direito que foi um decreto de Deus. Nós temos que entender que o verdadeiro crente em Jesus, aquele fiel consagrado, está imune quando for atacado. Porque a mão divina abafará em nossa defesa qualquer mal que intente contra a nossa vida. Sejam ataques verbais, confusões armadas, doenças, fracassarão. Está fadado ao fracasso. Eu quero que você entenda que ninguém ataca um servo de Deus com impunidade. E servo de Deus não é somente pastor, ministro, apóstolo, sei lá mais o que, presbítero, diácono. Não! Não! Servo de Deus somos nós que conhecemos a palavra. Eu quero te dizer mais. Em Isaías 65, capítulo 65, versículos 13 a 15, está escrito assim:
pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro. Sabe, queridos, quando nós ouvimos ou lemos isso em Isaías, é Deus se referindo aos nossos inimigos, é Deus se referindo ao povo que não tem o nome dele, é Deus se referindo por aquele que não tem autoridade e poder. Que lado você quer ficar? Você quer a autoridade e poder de Deus ou você quer simplesmente levar uma vida meia boca com Jesus? Eu quero te dizer que eu estou nesse mover espiritual de Deus há tantos anos e eu percebo realmente que ninguém tentou contra mim e saiu impune. Eu tive tantos inimigos que vocês não têm ideia. Eu presidi uma associação de jornalistas brasileira que os 26 são 27 estados, mas que 26 estados eles tinham que comer aqui da minha mão, porque eu tinha a autoridade. Eles me odiavam. Chegaram na Bahia a pôr um bode. Lá no centro de espírita, lá, a oferecerem um bode pela minha vida. Mas não conseguiram. Naquela noite eu fiquei tão mal, naquela noite eu vomitava, naquela noite eu gritava, eu gemia de dor. Daí ali, sozinha naquele banheiro, eu falei: Espírito Santo, declara para mim, fala para mim, o que fizeram contra mim? O que fizeram? Porque isso não é natural, eu vim deitar boa. Aí o Espírito Santo revelou. Não revelou só para mim, não. Revelou para a mulher do nosso zelador, que viu eu chorar, viu eu gemer, começou a fazer uma guerra espiritual comigo. E não conseguiram nada. E no dia seguinte, essa mesma pessoa que pagou um bode para acabar com a minha vida no terreiro, essa pessoa falou abertamente no grupo em que eu fazia parte. Abertamente, que tinha oferecido um bode para acabar comigo. E o que Deus fez? Deus me deu a vitória. Eu continuei presidente, Deus me deu a vitória. Eu fiz tantas outras coisas. Mas o que eu quis contar para você é que ninguém que intente contra a tua vida sairá impune. Porque diz o Salmo 91, versículos 13: pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. E um dia eu perguntei a Deus: o que é áspides e serpentes? O Senhor disse: são todos os poderes espirituais do mal, tu o pisarás. Tu tens que acreditar, você tem que acreditar. Você tem que acreditar nesta palavra e nessas verdades bíblicas, meu amado. Porque quando você acreditar, ninguém pode intentar contra você. Diz Marcos, no capítulo 16, versículos 18: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantos de nós exercem essa autoridade? Quantos de nós impõem as mãos sobre os doentes para eles serem sarados e curados? Olha que poder e autoridade o Senhor concede a seus filhos. Eu tenho que acreditar que houve um decreto de Deus de autoridade e proteção para mim, para minha família, para o meu ministério que eu exerço aqui hoje. O mesmo que Ele exerce para ti, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu ministério. Amados,
Se você não conhece essa autoridade que te foi conferida, como a maioria dos 95% dos crentes não conhecem, aí sim você tem derrotas, você tem enfermidades, você tem opressões, você tem desilusões, você tem tombo, quedas e nunca andará em perfeita vitória. Cabe a mim, como a jornalista que o Senhor levantou para estar aqui nessas rádios, como a sua tutora que estou aqui nesses dias, como aquele a quem Deus deu autoridade para trazer para você e te ensinar aqui no Café com Fé como exercer essa autoridade de cristão. Eu tenho que te dizer que não será no grito não, nem no berro, nem na ameaça. É no conhecimento de Deus e da sua palavra. Por isso que esta autoridade, ao nível que ela chega, qual a estatura, qual a envergadura, o tamanho dela e quando é que você deve e pode usá-la. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 5 está escrito assim: porque embora andando na carne, embora tenhamos um corpo de carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, nós não reagimos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, eu quero te dizer que, portanto, Deus colocou em nós essa autoridade por decreto divino. Vem cá, quando o presidente vai lá e faz um decreto, não está decretado? Está decretado. Ninguém pode mudar. Ele nos deu esse decreto. Deu-nos arma poderosa. Nós temos que saber usá-las, porque senão elas não servem para nada. Eu quero ainda te exortar a entender um pouco mais comigo pelo texto de Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Amados, como é que um crente que é fortalecido com tanto poder e com todo o poder que Deus fala aqui pode ser derrotado? É porque ele não sabe disso, ele desconhece a autoridade que lhe foi dada. E olha, tem mais aí em Colossenses. Disse mais, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, essa força, esse poder, essa autoridade nos torna perseverantes, longânimes, alegres, em sempre, em tudo, dando graças ao Pai. Colossenses capítulo 1, versículos 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor é um reino de autoridade, é um reino de poder que começa pela igreja. A igreja não é formada por um grupo de gente fraca, não, de gente raquítica, derrotada. A igreja tem autoridade. O reino é de autoridade. Exerça essa autoridade. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 20 está escrito: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Poder. Quanto eu vou falar para você poder? Quando é que você exerce esse poder? Ah, tenha dó, né? Você me fazer essa pergunta. Mas eu tenho que responder para você. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, amados, para que ele nos fez assentar em lugares celestiais? Para exercer a autoridade que ele nos deu por decreto divino. A autoridade não está no paninho, não está no suor. Todo crente tem autoridade e foi fortalecido com
poder. Os anjos sabem que o crente tem essa autoridade e poder. Quando você entra no teu carro e diz: eu dou ordem aos anjos de Deus que me protejam. O inferno sabe tudo o que você diz. Nenhum mal me sucederá. Tu estás dizendo assim o inferno. O inferno não pode me tocar. E pode dar risada. Ha, 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 ha. Dê risada. Ha, ha, ha. O inferno não pode me tocar. O inferno não pode me tocar. Portanto, o mundo de Deus sabe quem é que usa essa autoridade e quem é que crê. Você está usando? Mas a maioria dos crentes vive aí, derrotado, parece que são órfãos frágeis e não são dotados dessa autoridade, não. Porque desconhece. Não é pregado hoje nas igrejas essa autoridade. Não é pregado que você pode ter essa autoridade. Não é pregado que você tem nas tuas mãos, na sua língua, na sua boca, essa autoridade. Você não precisa de homens para decretar, você decreta. Porque Ele te deu, o Deus te deu. Em João capítulo 14, versículos 18, está escrito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele voltou, gente, no dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo sobre todos. A Bíblia diz que nós somos um espírito com o Senhor. Logo, eu não posso me sentir frágil. Você não pode se sentir órfão. Você não pode se sentir um gafanhoto. Você não pode se sentir pó. Você não pode se sentir pequeno. Você não pode se sentir menor. Você não é um raquítico. Muita gente canta na igreja vitória, mas a realidade da vida que vive é outra. O que adianta você cantar um hino de louvor grande para Deus, mas dentro de você, você se sente um derrotado? O que adianta você dizer obrigada, Jesus, quando na realidade você está ali dentro de você, eu não sei nem quem eu sou com Jesus? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, está: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Portanto, amados, o exercício da autoridade começa com o conhecimento. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você é nada. Você é nada. Você vai entrar no evangelho, vai sair do evangelho, vai morrer. Você pode até ter a salvação, mas você não terá galardão no céu. Você não terá galardão no céu. Sabe por quê? Porque você não exerceu autoridade e poder aqui na terra. Você não expulsou demônios. Você não venceu o mal. O exercício da autoridade começa com o conhecimento. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8 está escrito: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quantas igrejas cobram para poder te dar uma cura? Quantas igrejas cobram para poder ir no monte? Quantas igrejas cobram para poder te dar purificação? Quantas igrejas cobram para te dar libertação? A salvação que te veio de graça. Não siga homens, siga a Jesus. Tenha essa autoridade dentro do seu coração. Como que uma pessoa pode curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, se ela não souber que ela tem esse poder dado por Deus? Por que você dá poder para pastores da tua vida e não dá poder para Deus? Por que você acredita quando o homem põe as mãos sobre você e não acredita naquele que morreu por você, naquele que ressuscitou, naquele que está vivo, naquele que virá julgar os vivos e os mortos? Como que você pode dar autoridade e poder para outro e não tem autoridade e poder daquele que trouxe para você?
Lucas capítulo 10, versículos 17, está escrito: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Amados, eu quero que vocês entendam que esses 70, eles não eram os apóstolos de Deus. Eles eram discípulos que Deus mandou para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expelir demônios. E só falou para eles: de graça recebesse, de graça dai. Todo o mal tem que se submeter diante da tua vida. Se és fiel a Deus, se tens conhecimento. Sabe, amados, na cidade, serpentes e escorpiões são adversidades, são doenças, são crises, são pessoas energizadas pelo diabo que se levantam contra a vossa vida. São circunstâncias, são montes. Mas eu quero te dizer que em João capítulo 14, versículos 14, está escrito assim. Eu quero que você me acompanhe para você entender sobre essa autoridade, sobre esse poder. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amados, é o Jesus falando com você. É o Jesus que um dia nasceu. É o Jesus que um dia era menino. Se Deus não tivesse escolhido um lar para Jesus, um lar vitorioso, não tivesse escolhido um pai e uma mãe dignos, Jesus não teria aprendido, porque Jesus não veio usurpando sendo Deus e ele era o próprio Deus. Jesus também teve que aprender. Jesus teve que ser criado na sinagoga, teve que ser apresentado no 8º dia. Jesus teve que ser circuncidado como homem, ele tinha uma carne no prepúcio. Jesus estava sujeito a tudo que eu e você estamos sujeitos. Essa autoridade nos foi dada por ele quando ele morreu naquela cruz e aquela cruz ficou vazia. Muitos ainda procuram um Jesus crucificado. Muitos olham para aquela cruz como se ele estivesse lá. Ele não está mais lá não, ele venceu. Ele venceu por você, ele venceu por mim. Ele venceu por nós. Sabe, em Tiago 4:2 está escrito: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Vós não tendes porque não pedis. Queridos, o que eu estou trazendo para vocês é a autoridade e poder do nome de Jesus hoje. Deus está te dando um presente. Diga a Deus o que você quiser receber dele. Senhor, em nome de Jesus eu declaro provisão, eu declaro abundância, eu declaro milagres, eu declaro prodígios, maravilhas, e eu recebo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que essa autoridade está na tua vida. Não sai daí não, eu estou quase terminando. Nós não fomos postos para imitar absolutamente ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Nós não precisamos imitar pastores, nós não precisamos fazer piadinhas infames com o nome de Jesus. Nós não precisamos levantar o crente dizendo: creia somente. Não, a fé não é cega. A fé não é cega. A fé chama a existência aquilo que não existe, mas nós estamos enxergando no futuro. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O nosso espelho é Cristo, é Ele que nós devemos imitar. Romanos capítulo 13, versículo 14, está escrito: mas que vestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocando e as suas concupiscências. Sabe, querido, quando eu deixo a minha carne ter uma concupiscência, um pecado, eu estou imitando o diabo, eu estou dando lugar ao diabo. Exemplo, quando um crente às vezes desesperado
por causa de uma doença, uma adversidade, começa a dizer: ó Deus, leva-me. Isso não é uma declaração de confissão de autoridade, não. Ao dizer: Senhor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um abatido, eu sou pó. Esse tipo de confissão, imitar o diabo, é imitar o diabo. Muitos falam assim: mas eu estou em pecado. Como está escrito, Deus pegou os seus pecados, lançou no mar e não vai te lançar na terra, na cara. O tempo é dele de limpar a tua vida. O tempo é dele de deixar a tua vida sem derrota. O tempo é dele. Você vai ser limpo, sim, porque você conhece o nome de Jesus. Não deixe, se você tem um pecado, sem você orar a Deus. Não deixe sem você estar na presença dele, que ele te ouve. Ele te ouve, ele quer te abençoar. E se você não tem forças para deixar desse pecado, peça que ele vai te dar. Tudo é no tempo dele, você pode ter certeza, tudo é no tempo dele. Em Provérbios capítulo 26, versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Amado, se eu acreditar que eu tenho autoridade que Deus decretou sobre a minha vida, é o que eu sou. Se eu me imaginar um gafanhoto fracassado, é isso que eu sou. Em Jó, capítulo 3, versículos 25, Jó, ele afirmava o tempo todo: aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. Olha Jó pecando. Quem pensa que Jó foi o bambambam dos bambambãs? Não! Sobreveio sobre Jó todas as maldições, porque Jó, inclusive, com medo que seus filhos pecassem contra Deus, Jó ia e oferecia holocaustos para Deus. Ele não confiava naquilo que ele ensinou para os filhos, ele não confiava nele mesmo. Se eu não uso da autoridade que eu tenho, se eu não confesso autoridade, se eu não a pratico, se eu não me atiro com essa autoridade, o que eu temo me sobrevém. O que eu recear é o que vai me acontecer. Sabe, querido, se tiveres uma prova para fazer, declares que você será vitorioso. Mesmo se houver poucas vagas, saiba que uma é tua. Eu tenho uma filha que ela era assim, a bambambam dos concursos. Não tinha concurso nenhum que ela não passava. A Renata, ela deu um sossego nos concursos, mas ela ia, ela se preparava, tá certo, mas ela ia com confiança. Mãe, eu sei que eu vou passar. Amém, minha filha. E no entanto, essa mesma filha nunca conseguiu fazer a segunda prova da FUVEST para medicina. Uma menina inteligente, passou em medicina em Marília, mas nunca passou na FUVEST, que era o sonho dela. Porque quando ela chegava para fazer a primeira prova, ela estava todas as vezes menstruada, e ela falava: eu estou com cólica, eu estou doente, eu estou ruim, e eu sei que eu não vou para frente. E não ia. Você é aquilo que você declara. Mas é preciso que você creia e que você confesse com fé. Portanto, amados, a quem Deus decretou essa autoridade, não pode usar uma confissão que profetize a sua derrota. Do tipo assim: ai, Miriam, eu não aguento mais. Isso é uma má confissão. Não tenho forças para ir adiante. Isso é má confissão. Estou arrasado. É má confissão. Não mereço ser feliz. É má confissão, porque Deus te fez para ser feliz. Não consigo sair do fundo do poço que me meti. É uma má confusão. Porque se Deus estende a mão para você, Deus estende o cajado dele, a vara e o cajado dele que te consola. Como que você pode estar no fundo do poço e não sair do fundo do poço?
pecados. Isso é uma má confusão e isso é alarmante, porque confessar morte e derrota é alarmante, porque aquilo que você confessar dos teus lábios é aquilo que você está trazendo para si. Sabe, queridos, eu gosto muito de números, de ler números, principalmente o capítulo 13, versículos 33. Eu ficava analisando as atitudes dos espias que foram ver a terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. E está escrito assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ai, olha que maravilha! Abre os ouvidão aí! O povo de Deus, cheio da glória, cheio de vitória, olhava para os gigantes e dizia: nós somos gafanhotos. Mas Josué e Galeb disseram sobre a ação do poder de Deus saindo deles: sim, nós vamos entrar, nós vamos conseguir, nós vamos comê-los como pão, nós vamos entrar, a terra é nossa. E os outros 10 disseram assim: oh, nós somos gafanhotos. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus? Por causa da confissão, vocês não vão entrar na terra prometida. E não entraram. E não entraram. Gente, o que é de decreto está lá. Deus não pode mudar. Ele não pode mudar uma vírgula da palavra dele. Sabe? Eu tenho ouvido a voz de Deus nesses dias através do poder do Espírito Santo. E Ele tem me dito: onde está a minha igreja vitoriosa? Onde está o meu povo triunfante? Onde está o povo para conquistar aquela terra que mana leite e mel? Sabe, amados, eu quero dizer para vocês que tem pastores aí que, infelizmente, ele precisa do rebanho de cabresto para continuar pastoreando. E ele vai enredar você dessa forma. Ele vai colocar você de forma a depender dele. Mas eu quero te dizer, você tem que depender de Deus, você tem que depender do Espírito Santo. Sabe, queridos irmãos, enquanto você não se apropriar desse decreto, não tomar posse dessas verdades, tua vida vai andar aos trancos e barrancos. Você tem que conhecer essa verdade, você tem que tomar posse e usar dessa autoridade. Foi Deus que decretou e te deu. Se Jesus triunfou sobre principados e potestades, você vai triunfar também. Em 1 João capítulo 4, versículos 4 está escrito: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, você vê quantas coisas são da parte dessa autoridade e quão pouco o povo de Deus crê. Em Romanos capítulo 8, versículos 31 está escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que eu preciso continuar? Não, porque esse é o significado da autoridade de Jesus, da autoridade que Deus, ao enviar Jesus, nos deu. E eu não posso deixar, embora o programa está terminando, eu não posso deixar de falar para você que eu quero oferecer a você a oportunidade de ser amigo desse Jesus, que através do seu nascimento, morte e ressurreição, nos deu de presente essa autoridade e poder em seu nome. Um nome ofertado pelo nosso Deus. A saber, amados, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu vou fazer uma oração, não vou me atentar muito, não vou ficar fazendo apelo, porque tudo o que você queria saber sobre autoridade e poder você soube. Nós estamos nos minutos finais do programa Portas Abertas.
Eu vou fazer uma oração. Se você sentiu no seu coração, faça comigo. Senhor Jesus, eu digo em voz alta agora, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Faça de mim como tu queres, eu me entrego por completo ao Senhor. Tira de mim o que não te agrada. E nesse momento eu confesso meus pecados e me arrependo em seu nome, Jesus. E recebo nesse momento a unção e o poder do teu Espírito Santo para receber essa autoridade, esse poder. Escreva o meu nome no livro da vida, para que no dia do julgamento final, meu nome possa ser lido. Jesus, eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti eu não sei viver. Eu faço essa oração em teu nome, Jesus. Graças a Deus. Amados, vocês já sabem que o Café com Fé são estudos para vocês. Mas procura sim uma igreja, tem igrejas abençoadas, tem casa de oração abençoado, tem pastores comprometidos com a palavra de Deus, que vai te ensinar cada vez mais a caminhar, recebendo dessa unção, desse decreto de autoridade e poder. Porque somente através de você ouvir e aprender da palavra de Deus, você vai sentir e ter essa autoridade dentro de você. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra,